Começa agora na Catedral FM o programa Rio em Santidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um bom dia, querido amigo ouvinte da nossa rádio Catedral FM 106,7, a sintonia da felicidade. Eu sou Fábio Almeida e esse é o nosso programa O Rio em Santidade aqui, para você que nos acompanha através da nossa querida rádio Catedral FM, você também que nos acompanha através da internet, no aplicativo da Rádio Catedral, no Spotify do Rio em Santidade, no YouTube, enfim, aonde você consegue nos ouvir, seja muito bem-vindo. E para começar o nosso programa de hoje, você sabe, é sempre bom começar o dia, começar o nosso programa levantando um louvor a Deus. Por isso nós vamos convidar o nosso Padre João Cláudio para rezar conosco a oração do Tercinho do Amor da Venerável Odete Vidal Cardoso Odetinha e daqui a pouco a gente volta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero passar o meu céu fazendo bem à terra. Primeira dezena, Fábio Luiz. Meu Jesus, eu vos amo. 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 Quero passar o meu céu fazendo bem à terra. Meu Jesus, eu vos amo. 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 Quero passar o meu céu fazendo bem à terra. Terceira dezena. Fábio Luiz. Meu Jesus, eu vos amo. 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 Quero passar o meu céu fazendo bem à terra. Meu Jesus, eu vos amo. 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 Quero passar o meu céu fazendo bem à terra. Quinta e última dezena, Fábio Luiz. Meu Jesus, eu vos amo. 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 Meu Jesus, abençoai-me, santificai-me, enchei o meu coração de vosso amor. Meu Jesus, abençoai-me, santificai-me, enchei o meu coração de vosso amor. Meu Jesus, abençoai-me, santificai-me, enchei o meu coração de vosso amor. E é muito bom começarmos o nosso dia, começarmos o nosso domingo, começarmos o nosso programa, levantando um louvor a Deus, agradecendo a Ele por tudo que Ele faz em nosso favor e dizendo: meu Jesus, eu vos amo. É muito bom, realmente é muito bom. E agradecemos ao nosso querido Padre João Cláudio, é claro, que reza com a gente esse tercinho do amor há tanto tempo, desde a época do Rezando com a Detinha, né? Vai fazer o quê? Uns 10 anos já. Realmente passa rápido. E nós queremos lembrar aqui que o nosso programa Rio em Santidade, né? Basicamente, a gente traz aqui para vocês todas as semanas a história da vida de um santo, um beato, um venerável, servo de Deus, ou das nossas personalidades, né, que são pessoas que morreram em fama de santidade, mas que ainda não têm um processo de beatificação e canonização ainda formal pela igreja.
mas que tem ali uma vida de virtudes, que o povo já aponta, né? Que é o primeiro passo, né? Você que quer saber como, entre aspas, se fabrica um santo, lá no Spotify do Rio Santidade tem um episódio que a gente explica passo a passo como que é, né, feito numa causa de beatificação e canonização. Mas hoje nós vamos falar da vida de São Pedro Claver. Conhece São Pedro Claver? Viveu aqui perto da gente, né? Relativamente perto, né? A gente fala muitas vezes, né, de santos que viveram na Europa, coisa e tal. Esse viveu aqui na Colômbia, aqui do lado, né? Comparando a Europa, é aqui do lado. Mas vamos falar assim de São Pedro Claver, um missionário que veio da Espanha para a Colômbia. Então vamos lá saber mais sobre a vida de São Pedro Claver. Pedro Claver Corberó nasceu em junho de 1580 na Espanha, na Villa de los Cantaros Negros, como era chamado Verdú, Lérida, no Vale de Urgel, e foi batizado no dia 16 daquele mês, né, de junho, com o nome de Juan Pedro. Foi um dos filhos, junto com Juan, Santiago e Isabel, do casamento de Pedro Claver e Minguela e Ana Corberó. O pai era um modesto proprietário. Desculpa aqui, deixa eu ler direitinho o nome aqui do pai. O nome do pai é Pedro Claver e Minguela e Ana Corberó. Senão fica pensando, parecendo que foram 3 pessoas. Não, pelo amor de Deus. É Pedro Claver e Minguela, né, o nome do pai, e Ana Corberó. Vamos lá. O pai era um modesto proprietário de vinhas e olivais. Pedro ainda não tinha 13 anos quando perdeu a mãe, e poucos dias depois, o irmão Santiago. Em 1595, aos 15 anos, recebeu a tonsura clerical em sua cidade e, patrocinado por um tio cônego, mudou-se para Barcelona em 1596, estudar letras e artes no Estudo Geral da Universidade. Terminada a retórica, entrou em contato com os jesuítas no Colégio de Belém para estudar filosofia. Ali sentiu a vocação para a Companhia de Jesus, na qual ingressou em 7 de agosto de 1602. Depois de um fervoroso noviciado e depois de emitir os primeiros votos, foi para Gerona para se dedicar aos estudos das humanidades. Nos primeiros tempos, sentiu dúvidas sobre a sua vocação ao sacerdócio, pois era atraída pela simplicidade e humildade dos ofícios dos irmãos coadjutores. Isto explica a grande amizade e admiração que sentiu no colégio Nossa Senhora de Montestión, em Palma de Mallorca, onde foi destinado a prosseguir os estudos de filosofia, com o irmão guarda-redes Alonso Rodrigues Gomes, que também foi canonizado. Nascido em Segóvia e filho de um comerciante de tecidos, Alonso tornou-se jesuíta quando já era mais velho, pois após a morte do pai, teve que abandonar os estudos em Alcalá e assumir o comando dos negócios da família. Casou-se, ficou viúvo e perdeu os 2 filhos, quando decidiu tornar-se religioso. A avaliação de Pedro Claver feita pelos seus superiores foi muito negativa. Abre aspas para os superiores. Espírito medíocre, discernimento abaixo da média, pouca circunspecção nos negócios, perfil medíocre nas cartas, é bom pregar aos índios. Fecha aspas. Mas muito mais decisiva do que esta avaliação foi a influência exercida pelo humilde e místico irmão guarda-redes do Colégio Monte Sião sobre Pedro Claver, uma vez que o jovem jesuíta obteve permissão de seus superiores para conversar todas as noites durante 1/4 de hora com Alonso Rodrigues. Pedro aproveitou ao máximo estas palestras, cujos conhecimentos recolheu num caderno que o acompanhou ao longo da vida. Recebeu também do santo irmão um livro de notas espirituais, um grande tesouro, como ele disse, que legou ao noviciado de Tunja, na Colômbia, então Nova Granada.
Iniciava o 2º ano dos estudos teológicos quando o provincial, atendendo seu desejo, o designou em 23 de janeiro de 1610 para as missões transoceânicas do novo reino de Granada. Sem se despedir da família, o ambiente em casa tinha mudado depois das segundas núpcias do pai, dirigiu-se a pé para Valência e depois para Sevilha, de onde partiria na frota de galeões na companhia do padre Merria e de 2 jovens sacerdotes. Depois de um primeiro contato com o reduto de Cartagena de Índias, viveiro de traficantes de escravos, piratas e inquisidores, mudou-se numa lenta viagem ao longo do rio Madalena e depois em lombo de mula para Santa Fé de Bogotá, onde os estudos de teologia ainda não eram organizados, do qual Pedro aproveitou para servir como irmão coadjutor. O clima de Bogotá não lhe agradava, pois o sol prejudicava sua saúde. Depois de concluir brilhantemente os estudos no seminário e colégio de São Bartolomeu, hoje Colégio de São Bartolomeu e Pontifícia Universidade Javeriana, foi destinado ao noviciado de Tunja, no interior, para fazer a 3ª provação, ano em que os jesuítas se dedicam à espiritualidade depois de sua formação intelectual. Ele ainda estava em dúvida se deveria se tornar padre, tanto é que pediu ao provincial que lhe permitisse continuar como um irmão porteiro, função que exerceu em Tunja. Mas os superiores o designaram para Cartagena de Índias, onde foi ordenado sacerdote em 19 de março de 1616, aos 35 anos, pelo bispo dominicano Frei Pedro de la Vega. Oficiou sua primeira missa no altar da Virgem del Milagro, na Igreja de la Compañía. Lá conheceu o erudito jesuíta Alonso de Sandoval, pesquisador da vida dos negros e autor do famoso livro De Instauranda Etiopum Salute, que, contrariando o ambiente escravista dominante, recebia e batizava calorosamente os escravos que chegavam ao porto, em abundante e em estado calamitoso nos porões dos navios negreiros vindo da África. Inspirado por Sandoval e pela situação vigente, Claver entregou-se de corpo e alma aos negros. Com seu clima quente, Cartagena das Índias, por sua posição no Mar do Caribe, o principal mercado de escravos do Novo Mundo. 1000 escravos chegavam lá todos os meses, e os mosquitos e as doenças devoravam os saudáveis. O preço de compra de um escravo era de 2 escudos e de 200 escudos para venda. Mesmo que metade da carga, entre aspas, morresse, o tráfico negreiro ainda era lucrativo. Nem as repetidas censuras do Papa, nem as dos moralistas católicos conseguiram prevalecer contra este comércio impulsionado pela ganância. Os missionários não podiam abolir a escravatura, apenas mitigá-la. Mas Pedro Claver enfrentou este comércio ignominioso, quase não saiu, com feitos históricos. Pedro interpretou assim o significado do seu sacerdócio e, no 3 de abril de 1622, ao professar os votos solenes perpétuos, carimbou junto à sua assinatura o que seria o grande lema de sua vida. Petrus Claver, Aetiopum sempre servus. Pedro Claver, escravo dos negros para sempre. Esta fórmula de entrega pessoal, que implicava trabalhar apenas para os, entre aspas, etíopes, nome que os espanhóis da época davam indistintamente aos escravos negros, permaneceria como assinatura nas 3 décadas seguintes. O jovem sacerdote seguiu à risca o método utilizado por Padre Sandoval. Procurou saber com antecedência sobre a chegada de um navio negreiro. Chegou a oferecer uma missa a quem o avisasse e descobriu qual nação vinha buscar intérpretes que procurava por toda Cartagena.
Seus mestres eram muito ruins em serem questionados e recebiam os jesuítas com insultos. Mais tarde, a própria escola passou a comprar intérpretes negros, grandes colaboradores de Claver. Entre eles estavam Domingos Folupo, Andréas Sacabuche, José Monzola e Inácio Sosso, que às vezes trabalhavam na escola para outras tarefas, o que gerou 2 cartas de protesto do padre Geral Vilateschi, que apreciava sinceramente o trabalho de Pedro. Acompanhado de seus intérpretes, Claver ia ao porto carregando no braço uma cesta carregada de bananas, laranjas, limões, pão, vinho, tabaco, conhaque e incenso. Depois, desceu heroicamente ao porão do navio, onde durante mais de 40 ou 50 dias permaneceram enterrados, entre aspas, entre 300 e 400 escravos negros. Perante o terror dos olhos arregalados dos pobres africanos, ele disse-lhes que queria ser seu pai e pretendia tratá-los bem, que não foi com a intenção de comê-los, como eles acreditavam, ou de maltratá-los, mas para amá-los e ensinar-lhes o caminho de Jesus. Se alguém corresse perigo de morte, ele mesmo o envolveria em sua capa e o levaria ao hospital. Há relatos arrepiantes da época referente a esses desembarques, até mesmo do próprio santo. Abre aspas para São Pedro Claver. Jogamos capas para fora e fomos buscar tábuas em outro armazém e tapamos aquele lugar e trouxemos os muito doentes no braço. Partindo para os outros, reunimos os enfermos em 2 rodas. Uma levava meu acompanhante com o intérprete, separada da outra que eu levava. Entre eles estavam 2 moribundos, já com frio e sem pulso. Pegamos uma telha de brasas e colocamos no meio da roda, ao lado dos que estavam morrendo, e tirando vários odores, de onde carregamos 2 sacos cheios, que foram gastos nesta ocasião. E demos a eles um salmeiro, colocando as mãos em cima deles, mantos, e eles não têm mais nada. Nem precisam perder tempo pedindo isso aos seus mestres. Ganharam calor e espíritos vitais, seus rostos muito felizes, seus olhos abertos e olhando para nós. Assim falávamos com eles, não com a língua, mas com as mãos e com as obras, que, como vêm tão convencidos que são trazidos para comê-los, falar-lhes de outra maneira seria inútil. Vamos nos acomodar depois, ou ajoelhar-nos ao lado deles. Lavamos seus rostos e barrigas com vinho, e animando-os e acariciando meu companheiro para o deles e eu para o meu, começamos a colocar na frente dele todas as rações naturais que existem, são para animar uma pessoa doente. Fecha aspas para São Pedro Claver. Seu carinho pelos negros estendia-se à defesa deles contra seus donos, como atesta a negra Isabel Folupo. Ao saber que alguém estava chicoteando seus escravos, ele aparecia em casa e, com apelos ou autoridade, pedia que não os açoitassem. Seu confessionário era reservado aos negros, enquanto grandes nomes da cidade tinham que fazer filas atrás deles se quisessem se confessar com o jesuíta, como comentou uma de suas testemunhas. Sua predileção pelos enfermos foi testemunhada por um negro pobre e escravizado que morava em uma cabana junto ao muro, ou por uma cega que o visitou fielmente em sua cabana durante 10 anos. Durante a praga da varíola que assolou Cartagena entre 1633 e 1634, Pedro Claver multiplicou-se para cuidar das vítimas até esgotar 2 e 3 de seus companheiros. Seu manto servia de vestido para os recém-chegados nus, de travesseiro e de cama para os enfermos. Seu intérprete, Sacabuche, contou que houve dias em que teve que lavar até 7 vezes o manto do padre Claver. Na véspera da Páscoa, ele reunia todos os negros da cidade para cumprir o preceito. Confessava-os e dava-lhes a comunhão, e ele próprio lhes servia um modesto desejum. Além disso, ia regularmente ao leprosário Hospital de São Lázaro, cuidado pelos irmãos de São João de Deus.
Lá ele varria, arrumava as camas, alimentava os enfermos e trazia-lhes pequenos frascos de bebida alcoólica. Conseguiu mosquiteiros, esmolas, remédios e alimentos para aquele pobre hospital, que era um conjunto de cabanas que abrigava até 70 leprosos. Nos feriados, ele lhes trazia comida melhor e uma banda de música. Ele também lidou com os prisioneiros comuns ou presos pela Inquisição, e passaram longas horas nas masmorras ouvindo seus problemas. A seu pedido, 2 advogados ficaram encarregados da defesa dos presos pobres. Também consolou o condenado no momento da execução, com vinho, perfumes e biscoitos. E com os protestantes, algum deles executados em autos de fé, ele se comportou com o mesmo carinho e misericórdia, independentemente das consequências. Ele veio para converter vários, incluindo um arquidiácono de Londres. Ele também fez missões nas cidades vizinhas, comendo e dormindo em cabanas abandonadas, entre morcegos e ratos. Nomearam-no ministro encarregado dos assuntos materiais da casa. Mas, como sempre, assumia para si os ofícios mais difíceis. O superior fez dele mestre de noviços coadjutores, que conduziu de vassoura na mão a colônia de leprosos. Tudo isso respondeu a uma vida espiritual profunda, austero até o heroísmo, dormia pouco no solo e apenas vestia cilícios, ainda assim com um clima de Cartagena. Teria dito ao irmão porteiro que não o molestasse, ou seja, não incomodasse na noite aos demais padres quando o viam pedir sacramentos, mas sim que o chamassem. Para a oração, gostava de consultar um livro de imagem da vida de Nosso Senhor e detinha-se principalmente em passagens da paixão que recordava durante o resto do dia. O negro Diego Folupo viu-o erguer-se do chão como uma bengala e meia, com os olhos fixos em um crucifixo que o seguravam nas mãos. Atribuíam-lhe numerosos milagres, como revitalização dos mortos, ressurreição dos mortos, clarividência e profecia. Embora sua reputação de santidade se espalhasse pela cidade, embora seu provincial chegasse a dizer que só trabalhava para seus súditos, e embora a Pedro Claver não faltasse cartas elogiosas do padre-geral da companhia, muitos outros se opuseram a seu trabalho e também à sua pessoa. Relatórios que enviaram a Roma diziam que ele era de espírito medíocre, de escassa prudência, muito melancólico. Também lhe chegaram notificações da Cúria acusando de abusar dos seus intérpretes a custas do colégio, de reter depósitos de dinheiro em sua posse sem especificar se isso estava sob autoridades superiores, e de ter jarras de vinho no quarto, que usava para os negros. Eles também o criticaram por repreender uma senhora espanhola que se pavoneava na igreja de seu guardante. Outros jesuítas não viram com bons olhos que Claver dava preferência aos negros e aos brancos, temas que incluíam em suas cartas acusatórias a Roma. Claver enfrentou oposição obstinada das autoridades civis e comerciais, que suspeitavam que o ministério do padre prejudicava o seu lucrativo comércio. Mas os traficantes de escravos não eram os únicos inimigos de Pedro Claver. O missionário foi acusado de zelo excessivo e de ter profanado os sacramentos, dando a criaturas que mal possuíam alma. Olha aí, ó. Mulheres importantes de Cartagena recusaram-se a entrar na igreja onde Padre Claver reunia seus negros. Os superiores do santo foram muitas vezes influenciados pelas muitas críticas que surgiam. Mesmo assim, Claver continuou seu trabalho, aceitando todas as humilhações e acrescentando rigorosas penitências às suas obras de caridade. Em 1650, após pregar a quaresma nos arredores de Cartagena, Pedro Claver tentou entrar em Urabá, região dos índios pagãos, mas adoeceu. No dia anterior, ele havia se confessado até às 10 horas da manhã. Quando tentou celebrar a missa, sentiu-se tão mal que foi obrigado a retornar a Cartagena. A peste havia dizimado o colégio jesuíta.
onde já haviam morrido 9 membros da comunidade. Uma paralisia o reduziu à impotência e a um tremendo tremor nas mãos que, segundo o depoimento do médico, desapareceu quando ele rezava a missa. Ainda conseguiu fazer algumas visitas, graças a uma mula que lhe sobrou, que estava prestes a matá-lo. Também pôde ir despedir-se de Dona Isabel de Urbina, sua grande benfeitora, a quem pediu que doravante confessasse ao seu confessor, o padre Diego Ramírez. Naquela época, desde a revolta em Portugal, era rara a chegada de navios negreiros. Mas em 1652 chegou uma cheia de aranhas negras. Pedro visitou os negros e trouxe-lhe presentes e instruiu-os para o batismo. Assim, deficiente físico, permaneceu doente durante os últimos 4 anos em sua cela, praticamente sozinho e quase incapaz de se mover, num terrível estado de abandono pelos outros, que, no entanto, aceitou. Ele finalmente morreu na madrugada de 9 de setembro de 1654. As virtudes de Pedro Claver foram declaradas heróicas pela Igreja Católica em 24 de setembro de 1747, e nesse dia foi apresentada a sua causa de canonização. Foi beatificado em 16 de julho de 1850 pelo Papa Pio IX e proclamado santo pelo Papa Leão XIII em 15 de janeiro de 1888. Em 7 de julho de 1896, foi declarado patrono das missões entre os negros e, em 1985, defensor dos direitos humanos. Os restos mortais de Pedro Claver estão preservados em Cartagena, no altar-mor da igreja jesuíta que leva o seu nome, onde o Papa São João Paulo II o homenageou rezando diante deles em 6 de junho de 1986. A espiritualidade de Pedro Claver inspirou outros a realizar obras marcadas pelo carisma que o caracterizava. A beata Maria Teresa Ladeukovska, conhecida como a Mãe da África, dedicou-se à luta contra a escravidão na África. Fundadora da revista Eleco de África, organizou uma tipografia para publicar publicações religiosas missionárias. Leão XIII recebeu-a em audiência em 1894 e apoiou a sua ideia de fundar um instituto missionário de luta contra a escravatura na África, que seria o Instituto São Pedro Claver. Assim, Maria Teresa Ledkovska é a fundadora da Congregação das Irmãs Missionárias de São Pedro Claver, também chamada de Irmãs Clarevianas. Após sua morte, esta congregação começou na Europa e espalhou-se pelos continentes restantes: América, Oceania, África e Ásia. Entre os países de língua espanhola, a obra se espalhou pela Espanha, Argentina, Colômbia. Maria Teresa Ledkovska foi beatificada pelo Papa São Paulo VI em 19 de outubro de 1975 e sua festa é celebrada em 6 de julho. Essa é a história de São Pedro Claver, que lutou, da sua maneira, no momento do seu tempo, por melhores condições para aqueles que chegavam escravizados, que inspirou também muitos outros e que também possa servir de incentivo a nós para que o nosso serviço, que a vocação à santidade e que o outro, na qual diz Jesus, o próximo, na qual diz Jesus na parábola do bom samaritano, possa ser literalmente aquele que se faz próximo. No caso ali do tempo de São Pedro Claver, eram aqueles que infelizmente chegavam escravizados, vindos forçadamente da África. Quem é o próximo hoje, o marginalizado, que no nosso tempo não é olhado nem como gente, como aqueles que olhavam para aqueles negros naquela época? Que o exemplo de São Pedro Claver nos faça também olhar e superar essas visões que reduzem o ser humano e que a gente também possa, a exemplo de São Pedro Claver, anunciar a Cristo, nos dedicarmos a Ele no pobre, no marginalizado, naquele que se faz próximo. Até semana que vem, se Deus quiser. Nós ficaremos agora com a oração do Ângelus, com o nosso cardeal Dom Aranil João Tempesta, e até semana que vem, se Deus quiser.
O programa Rio em Santidade volta na próxima semana.